Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar um pouco mais sobre o jejum, quero aqui citar uma experiência, na verdade, uma revelação que Deus me deu em um momento em que eu estava de jejum. E antes eu quero aqui ler um texto sagrado, eu quero orar porque eu quero falar aqui sobre esse assunto que é tão importante. Esse é um dos assuntos que nós trabalhamos na nossa mentoria. As inscrições estão abertas, tem algumas alunas e eu vou deixar o link aqui embaixo para você que desejar e assim quiser a nossa mentoria. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui embaixo o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Então, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos falar com o Todo-Poderoso. E eu quero aqui contar, uma experiência que eu tive. Eu quero falar aqui sobre o jejum, que é um assunto de extrema importância para você ouvir a voz de Deus ou um direcionamento da parte do Senhor para você não errar na vida. Amém? Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todo sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém, irmãs? Aqui em Daniel, no capítulo 2, no verso 21 e 22, vai dizer assim: E ele muda os tempos e as estações. Deixa eu ler aqui. E ele muda os tempos e as estações. Remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel aqui, ele ora ao Senhor para que ele possa interpretar o sonho do rei. E, irmãs, certamente que o jejum, ele abre muitas portas. Sobretudo, uma das portas que o jejum ele abre é a porta da revelação, isso mesmo, a porta da revelação. Quando você tem uma prática já de algum tempo, isso não é de uma hora para outra, de jejum, de orações, há uma probabilidade maior, há uma sintonia de um alinhamento com Deus, e você ouve claramente, você tem revelações claras da parte de Deus frente àquilo que está para acontecer ou aquilo que Deus ele precisa ministrar na sua vida e no seu coração. O jejum ele traz esse alinhamento. O jejum ele traz essa porta que é a porta da revelação. Para você que não consegue ouvir a voz de Deus, para você que precisa vencer um vício, vencer a si mesmo,
para você que precisa de uma porta de emprego aberta, para você que precisa ser uma pessoa mais consagrada, consagrado, para você que está perdido, perdida na vida, não sabe que rumo tomar, o que vai fazer, para você que já desistiu de tudo, desistiu do ministério, desistiu de tudo, que está fraco, que está fraca, para você que está com problemas de falta até mesmo de dinheiro, você que está tendo muitas brigas na sua casa, você que não consegue limpar a sua casa, isso, você que não consegue limpar a sua casa, limpar, organizar as suas coisas, você até que quer fazer, manter a sua casa em ordem, limpar a sua casa. O jejum, ele resolve tudo isso. E eu disse aqui que um dos benefícios do jejum é que Deus ele vai revelar para você, isso com a prática ao longo dos anos, tudo aquilo que está para acontecer ou assuntos relacionados a pessoas, orientações, direcionamentos. Mas Raquel, como que Deus ele vai falar? Ele vai falar em forma de voz audível, ele vai falar através da palavra dele, ele vai falar através de uma voz audível, irmãs. Em períodos de consagração de jejum, Deus fala muito quando eu acordo ou quando no período assim, antes de adormecer, e aquela voz dando orientações, direcionamentos, e ele fala principalmente por intermédio da sua palavra, né? Da sua palavra. E ele fala através de um louvor, fala através de um amigo, de uma amiga. E ontem mesmo eu ando ligada, né? Eu ando ligada. E eu vou contar aqui a experiência que eu tive de uma revelação. Mas como eu estou aqui compartilhando sobre revelações, eu me lembrei agora aqui desse fato ontem, né? Ontem eu fui resolver algumas coisas, exames, né? Eu vou falar aqui para vocês. Eu fui renovar o meu exame lá no Detran, né? Exame de vista, que eu uso óculos, né? Eu uso óculos, fui renovar lá o meu exame de vista. Renovar a carteira, né? A carteira de habilitação. Então, são coisas que nós precisamos dar obediência às autoridades, e eu fui, e ontem eu fui para fazer o exame oftalmológico, né, da visão, ver se, né, e ali, normalmente, eu uso o óculos para dirigir, ou algumas exceções, às vezes até para ler, que eu uso aqui perto. E o fato é que eu fui de ônibus para esse lugar, uma cidade aqui, um município vizinho, e eu fui e voltei de ônibus, né? Não fui de carro. E não são todos os lugares, né? E eu uso o carro para a obra de Deus. Assuntos dessa natureza, assuntos pessoais, eu não vou de carro. Eu uso o carro para a obra, para uma visita, enfim. E eu resolvi ir de ônibus, né? E eu estava com alguns pensamentos, né? Eu estava em dúvidas com algumas coisas, alguns pensamentos. E ali, fui lá, fiz o meu exame, né? O médico aprovou. E na volta, eu fui para o lugar onde pega-se o ônibus. E chegou ali, irmãs, eu encontrei com uma pastora, né? Ela até que me viu primeiro. E ali nós entramos no ônibus, né? Ela estava também para entrar no ônibus. Ela até que me viu, ela, oi e tal. Começamos a conversar ali. E ali, irmãs, eu normalmente eu fico muito ligada com Deus, né? Eu ando muito ligada. Fico ligada, né? O meu normal, eu fico ligada, eu presto atenção na rua, nos fatos,
Deus fala através de tudo, irmãs, só estarmos atentas. E ali eu estava com alguns pensamentos de algumas coisas, e ali, irmãs, naquela conversa informal, ela me respondeu algo que eu tinha pensado com Deus, e ela não sabia. Tem anos que a gente não se vê e conversa, né? Então, e ali eu ouvindo aquilo, eu fiquei ouvindo, falei, Jesus, só pensei, né? E ali ela não sabia de nada, e ali na conversa, ela foi esclarecendo, ela foi falando, e começamos a conversar, né? Sobre os preços das coisas, ela falando do quilo do tomate que estava caro, e enfim, falando várias coisas, né? Eu falei assim, amada, eu lá em casa, por isso que lá em casa eu fiz uma horta. Irmãs, para mim, esse assunto de plantas, de plantar coisas, né? Eu planto couve, pimentão. Irmãs, isso me faz muito bem, mas muito bem mesmo, né? É uma das formas, assim, de Deus falar comigo através da natureza e das plantas. Então ali eu falei assim, mas eu já resolvi esse assunto, por isso que eu planto lá em casa. E ali o assunto foi fluindo, e na conversa ela citou que aquilo que eu havia falado com Deus. Mas eu quero aqui contar a experiência, essa experiência, irmãs, de um dos benefícios que o jejum ele te traz para a sua vida. Essa experiência, irmãs, era a experiência quando eu ainda pertencia à minha antiga igreja, a Igreja Batista. E lá nessa igreja, né, até já citei aqui várias vezes no canal, em que eu ia quase todos os dias para o monte, e eu jejuava muito, né, várias vezes assim na semana. Então Deus abria assim muitas revelações. Deus, pela graça e a sua infinita misericórdia, Ele nos usava em alguns dons espirituais, e ali foi o despertar para a ministração da palavra. E eu me lembro que eu estava em uma semana de vários dias assim, todos os dias eu jejuava por determinados períodos e ficava várias horas. Se eu não me engano, acho que eu ficava o dia inteiro sem comer. E eu me lembro que nesse período, nessa época, eu tive um sonho que o meu pastor na época dessa Igreja Batista, ele se apresentava até mim, Deus me dava essa revelação em sonho. Deus fala muito comigo em sonho, viu, amada igreja? Deus fala muito comigo em sonho, através de sonhos, fatos que vão acontecer. E assim, fatos que vão acontecer. E ali, irmãs, eu me lembro que naquele sonho meu pastor ele vinha, ele se apresentava diante de mim naquela época, repito, a igreja antiga, a igreja aqui, a Igreja Batista, né? O nome dela é Igreja Batista. E o pastor se apresentava diante de mim, e ali ele me fazia um pedido, uma proposta de ministério, uma proposta ministerial. Amém? Ele se apresentava, ele se aproximava no sonho e ele fazia ali uma proposta ministerial para mim. E ali, irmãs, eu me lembro que foram vários dias de jejum, e eu estava orando pelo ministério, orava pelo ministério da palavra, para Deus me dar revelações e visões, para Ele me ensinar a palavra. Foi tudo nessa época. E ali foi um domingo após a ceia. Ele me chamou, ele falou, mas Raquel, eu quero falar com a irmã.
Eu já sabia do que se tratava. Então, irmãs, e ali quando ele me chamou, né, para sentar ali após o culto, na igreja mesmo, em um dos bancos, e ali ele falou que ele estava orando na casa dele e ele precisava de uma pessoa para dar estudos bíblicos. Era até às terças-feiras, né, lá na igreja. E ele disse que a minha imagem, Deus deu a minha imagem para ele. E ali, irmãs, naquele momento em que ele estava falando aquilo para mim, eu já sabia. Eu fiquei olhando. Aí eu gostaria que a irmã orasse e tal. Mas eu já sabia que viria essa proposta. Por quê? Porque dias antes, se eu não me engano, irmãs, acho que foi na mesma semana, que a proposta veio no domingo, após o culto dominical, ali o culto pela manhã. E ali ele fez essa proposta e ali eu já tive a clareza de que era algo assim da parte de Deus. E estava precisando, né, de uma pessoa, e como vocês sabem que a Igreja Batista é uma igreja muito alicerçada na palavra, lá era a Batista Pentecostal, viu? Igreja Batista Pentecostal. E ali eu fiquei ali um tempo e depois foi um outro ciclo na minha vida. Então a tônica desse vídeo aqui, que eu quero falar para todas vocês e todos vocês, porque aqui tem homens, que eu estava ouvindo um pastor e ele estava citando uma experiência dele também, que ele estava fazendo um curso para uma determinada área e ali, através da revelação do Espírito Santo de Deus, foi revelado para ele que as pessoas não contratavam pessoas para trabalhar, pessoas que brincavam. E eu me lembrei dessa história, nessa experiência que eu passei. Eu ouvindo ali o relato daquele pastor, eu me lembrei dessa experiência. Então, um dos benefícios de você ser uma pessoa consagrada, uma pessoa que ora, e não é aquela oração emergencial, aquela oração para desencargo de consciência, só para dizer que eu orei hoje, não. Aquela oração intensiva, aquela oração que você pode até ter um caderninho, né? Não precisa ser um caderno grande, um caderninho, uma folha, e você ali se derramar, você se colocar, você orar, você interceder, você ter um hábito, uma rotina de uma oração, de jejum, de leitura da palavra, um estilo de vida consagrado. Certamente Deus irá te revelar, né? Deus vai te revelar tudo que está de oculto, irmãs, tudo que está de oculto, tudo que está de oculto. Deus, ele fala, Deus, ele ministra, Deus, ele traz à clareza aquilo que está de oculto, sobretudo em batalhas espirituais, irmãs. É algo importantíssimo você ser uma pessoa consagrada. Assuntos de batalhas espirituais. E Deus fala muito em sonho, mas muito em sonho, e aquilo acontece. O que Deus fala, aquilo acontece. Então, quando Daniel aqui, ele fala, né, que ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em treva, e com ele mora a luz. E ele diz, o 23, o Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Daniel aqui ele vai agradecer ao Senhor, porque Deus revelou ali o sonho e Deus também deu a interpretação do sonho que Nabucodonosor havia sonhado. Então, irmãs, Deus ele revela, ele mostra aquilo que está de oculto.
algumas revelações, algumas situações já aconteceram na minha vida, de lugares, espíritos do engano, espíritos malignos em formas de animais, que tem a façanha de se esconder, de se entranhar, de ludibriar, de enganar. Irmãs, Deus nos dá essa clareza e Deus mostra tudo para uma pessoa consagrada e consagrado. Existe também uma outra lei, que é a lei do aviso, viu? A lei do aviso. O jejum eu paro de um lado, agora eu vou falar a lei do aviso também, que é uma lei onde aquilo também que vai acontecer, os espíritos, sobretudo espíritos imundos, demônios, eles precisam avisar o que vai acontecer também, viu? Isso é uma lei no plano espiritual. E Deus, ele permite, quando há uma obra de macumbaria, obras de feitiçaria, Deus, ele revela. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Eu creio que você que está aqui nesse vídeo, Deus está te chamando para mais perto. Ele tem coisas ocultas para lhe revelar. Então eu creio que esse vídeo aqui é uma chamada de Deus para você realizar um jejum. E eu vou gravar outro vídeo aqui dando algumas dicas e sugestões de como jejuar de forma correta. Amém? Paz.